Olá pessoal, aqui é o André Lima e hoje eu vou fazer uma entrevista com Thelma. Ela já teve um processo de compulsão alimentar que ela não conseguia controlar e já chegou também a ficar bem acima do peso dela, talvez uns 10 quilos. Ela passou por um processo de transformação e que a EFT também ajudou bastante ela nesse processo. E ela vai contar um pouco dessa história pra gente, como é que isso aconteceu, e eu tenho certeza que isso vai ajudar você a se entender melhor e entender como a EFT pode ajudar você no processo de emagrecer e se manter no peso sem fazer esforço, de uma forma natural e espontânea. Olá, Thelma, tudo bem com você? Oi, André, tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Primeira coisa, eu queria agradecer você por estar aqui abrindo um pouco da sua experiência, compartilhando com a gente. Eu sei que às vezes não é fácil a gente abrir as nossas questões e eu agradeço muito por você ter essa disponibilidade aqui e vai ajudar muitas pessoas. Bom, a primeira coisa que eu queria que você falasse é assim, como foi que você me conheceu, como foi que você conheceu a EFT, como foi isso? Bom, acho que em 2008 ou em 2009 eu tive uma aula com um professor alemão de cabala e ele falou do tapping, né? E ele ensinou a gente e a gente fez lá algumas rodadas e tal. O E fez tapping, uma questão específica. só para quem não sabe, tapping é também um nome que a gente usa para EFT. Né? Tapping significa aquelas batidinhas com as pontas dos dedos nos pontos. Então, quem nunca ouviu falar desse nome tapping é também praticamente um sinônimo de EFT. Mas vamos lá, pode continuar. Desculpa, muito bem colocado. E aí eu acho que eu já era cadastrada naquele site Somos Todos Um, recebia sua mala direta, suas mensagens, gostava muito do que você escrevia, gostava muito quando você dava exemplos e fazia rodadas também, né, durante lá o que você escrevia, achava aquilo bem bacana. E aí você veio dar um curso presencial no Rio, acho que o primeiro ou o segundo eu não pude fazer, eu acho que aí eu acabei só conseguindo fazer acho que em março de 2011, eu acho que em 2010 eu fiquei lendo seus textos e tal. E eu acho que em março de 2011 você fez um curso presencial aqui no Rio, de prosperidade financeira, lá no Leme. E aí eu fui nesse curso, e aí foi aí que a gente se conheceu. E aí continuei fazendo sozinha, e depois comecei a fazer terapia com FT. Legal. E qual é a sua profissão, Thelma? Eu tenho 2 trabalhos, eu sou gerente de projetos e também trabalho com coaching em terapia xamânica. Legal, muito bom. Me fala um pouquinho dessa questão e como era a compulsão, a questão da alimentação, como é que era a sua relação com a comida, com o chocolate também, enfim, como é que era isso, né, antes de você passar pela mudança? Bom, eu tenho 38 anos hoje e isso começou na minha adolescência. Minha mãe, muito magra, sempre foi, magérrima, tanto que eu saio com ela na rua, sempre pergunto se ela é modelo, se ela é bailarina, etc. É nesse nível, sim, todas as vezes. Minha irmã também muito magra, meu pai magro, todo mundo comendo normal que a gente comia naquela, né, na infância, na adolescência. Às vezes tinha pipoca, às vezes tinha bolo, às vezes a comida não era essa neurose que eu acho que é muito hoje. E eu achava, né, assim, todo mundo comia o que queria. E quando eu comecei a entrar na adolescência, que eu parei de crescer, eu engordei tipo uns 2, 3 quilos. E o meu pai, como, né, tinha minha mãe muito magra, minha irmã muito magra, ele acabou, eu me senti, né, talvez ele nem tenha feito nada, mas eu me senti um pouco cobrada, pressionada, e aí eu comecei a fazer minha primeira dieta. Só que eu sou uma pessoa muito disciplinada, muito metódica, muito, às vezes até a disciplina, ela vai um pouco para rigidez. E aí foi aí que começou a compulsão na minha vida, porque quando eu não fazia lá exatamente o que estava escrito, eu chutava o balde, né, que era isso que quem faz dieta está acostumado a fazer. Na próxima refeição eu recomeço, na segunda eu recomeço, amanhã eu recomeço. E eu comecei a ter esses primeiros episódios de compulsão alimentar. E aí isso foi anos da minha vida, anos. Eu não percebia que, assim como a minha mãe e a minha irmã, o meu metabolismo é muito acelerado. Então eu fazia aquelas dietas para comer, né, um pouquinho de, um filé de peixe, 2 colheres de sopa de arroz, 3, não sei o quê, e legumes, e uma fruta de sobremesa. E eu ficava faminta com aquilo, né? E assim, eu só descobri anos depois que eu não posso comer aquilo para emagrecer, eu tenho que comer muito mais para emagrecer. Enfim, aí foram anos de trabalho, de descoberta, de sofrimento. Você chegou a ganhar peso por causa da compulsão?
Eu fiz intercâmbio quando eu tinha 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos, então todo mundo morria de medo que eu engordasse lá, e obviamente eu engordei uns 10 quilos. E depois com 19 anos, eu fui morar no Equador, e aí eu também engordei uns 10 quilos. E depois que eu sofri muito vítima, mas assim, depois que eu passei por uma situação difícil na minha vida, eu também engordei 10 quilos, né? Então eu engordava e emagrecia, engordava e emagrecia, engordava e emagrecia. Então o meu mecanismo todo de não sentir dor, de me afastar das pessoas, de não sofrer, de anestesiar meus sentimentos, tudo era com a comida. Então começava a sentir dor, comia. E aí, conforme se a dor era muito grande, eu comia mais. Então, mas assim, o máximo que eu pesei foi 10 quilos a mais do que eu peso hoje. Então, eu tenho 1,64 m e eu pesava o quê? Assim, no meu máximo foi 68 quilos, né? Eu nunca fui gorda, nunca fui obesa, sempre deixo isso bem claro. Mas eu me incomodava, porque eu gosto de ser magra, seca, esquelética, faquir, sabe? Então isso era uma coisa que me incomodava muito. Então você até conseguia perder peso, mas não conseguia manter, vivia nessa coisa de perder, e depois quando acontecia alguma situação você acabava descontando na comida e engordava, né? Isso. E aí como é que isso começou a mudar? Bom, eu trabalho com autoconhecimento há 15 anos e eu tenho um pressuposto da PNL que fala que se é possível ao mundo, é possível a mim. Então eu me agarrava nisso e comecei a descobrir tudo que me levava a comer. Então quando eu estava com medo eu comia, quando eu estava com raiva eu comia, quando eu estava triste eu comia, quando eu estava sozinha eu comia, quando eu estava feliz comia. Então assim, tudo na minha vida girava em função da comida. E eu fui conseguindo limpar isso com muitas outras técnicas. Então quando eu conheci a EFT, eu não estava mais, eu estava magra de novo, já tinha conseguido emagrecer, mas a comida ainda dominava meus pensamentos, né? Eu já tinha conseguido parar de comer os doces, só comia chocolate nessa época, mas a comida, assim, eu acordava pensando no que eu ia comer, no que eu não ia comer, no que eu tinha comido, do que eu não tinha comido. Ainda deixava de sair, às vezes, em função da comida, do que ia ter de comida, do que não ia ter de comida. Medo de me descontrolar em frente das pessoas, que obviamente as pessoas que têm esse problema vão me entender. Eu nunca comi compulsivamente na frente de ninguém, era sempre sozinha, escondida, enfim. É o que acontece muito, né? As pessoas fazem muito isso à noite, né, em casa. Assim, você se controla o dia inteiro e aí à noite você não aguenta mais e chuta o balde. Eu fazia muito isso, porque quando eu fazia dieta e as pessoas me davam muito menos do que o meu organismo precisava, chegava à noite eu não conseguia mais me controlar. Eu controlava o dia inteiro, mas chegava à noite, aí, né, os desafios do dia, enfim. E aí, quando eu conheci EFT, eu já tinha percebido que eu precisava comer um pouco mais, que eu podia emagrecer sem passar fome, mas ainda tinha muitas crenças em relação à privação. Eu acho que isso hoje ainda é uma coisa que eu preciso tomar cuidado, de não me privar. E aí conheci EFT, eu fui fazer EFT especificamente para compulsão alimentar e não fui fazer EFT para emagrecer. Eu sabia que se eu me curasse da compulsão alimentar eu ia emagrecer. Então fui fazer EFT para isso e trabalhei milhões de outras questões junto. Assim, a gente acabava começando a conversar falando da compulsão, mas tinha problema no trabalho, problema com o chefe, problema com o pai, com mãe, com marido, com ex-marido, com namorado, com tudo. E fui liberando muitas crenças, muitos sentimentos, muitas emoções. Eu lembro até hoje o dia que eu me libertei da compulsão alimentar. Já estava lá magra, já estava estável, já estava conseguindo me alimentar saudavelmente. Foi um dia que eu me lembrei de uma situação que eu não sei se é real. Eu conversei com as pessoas envolvidas e nenhuma das duas falou que acha que era da fruto da minha imaginação. Eu me lembrei de uma situação, eu tenho uma irmã 1 ano e 4 meses mais nova, 1 ano e 5 meses mais nova, e meu pior defeito é o ciúme. Eu sou uma pessoa muito ciumenta, me comporto muito ciumenta. E eu me lembrei de um episódio, eu tentando matar minha irmã. Então eu não lembro se isso aconteceu, se não aconteceu, conversei com a minha mãe, conversei com a minha irmã, as duas falaram impossível, e eu sei que a partir desse dia a minha compulsão acabou. Nunca mais tive nada. Você trabalhou o quê? A culpa dessa lembrança? A culpa de eu ter tentado matar minha irmã. Certo. Então essa lembrança, ela pode ser até uma coisa imaginária, mas ela trazia um sentimento de culpa muito intenso, né? Eu tinha uns 2 anos e pouquinho, porque eu lembro assim, a imagem que eu vi uma imagem, eu tenho muita facilidade de ver imagens.
E eu vi essa imagem, minha irmã no berço e eu tentando matá-la. Assim, com sufocar com o travesseiro, sabe? Enfim, não sei se é verdade, se não é. Não quero saber, não é importante para mim saber. O que eu sei é que desse dia em diante, a minha relação com a comida, isso foi fazendo uma sessão de FT, tá? Foi sendo conduzida. A minha relação com a comida melhorou significativamente. Legal, mas certamente também as questões que você trabalhou antes, que foram várias também, né, provavelmente te colocaram nesse patamar de você conseguir dar um clique ali com essa culpa e transformar tudo, né? Talvez o somatório do que você fez antes. Com certeza. Sou muito grata a todas as técnicas, eu reconheço o valor de cada uma delas, sabe? E até o que você trabalhou também antes com a EFT, né? Você trabalhou várias questões antes de trabalhar essa, com certeza também, né? Isso. Históricos emocionais, familiares, enfim, várias coisas que você deve ter liberado e que acabaram levando para esse, como se fosse aquele ponto de mudança. Algumas pessoas vão ter a virada meio gradativa, assim, aos pouquinhos, e às vezes elas vão limpando muita coisa, e quando chega numa determinada situação, que limpa aquilo, aí dá aquela, parece que vira uma chave ali, né, e dá uma mudança mais aprofundada. Talvez tenha sido esse aí o seu caso, né? E como foi que aconteceu? Qual foi a mudança que houve, assim, na sua relação com a comida, né? Explica um pouco melhor. Bom, eu acho que, por mais que eu já não faço dieta há alguns anos, porque eu não acredito em dieta. Respeito quem faz, respeito quem precisa, respeito quem gosta, enfim. Mas nesse processo todo, eu sabia que meu corpo tinha uma sabedoria que ia me levar ao emagrecimento. E eu tinha que confiar nisso. E aí, com o FT, na verdade, eu acho que, assim, eu ainda me incomodava do vício em chocolate. Quando eu fiz aquele depoimento para você, que eu te mandei, que muita gente me procura por causa desse depoimento, eu ainda comia chocolate todos os dias. Era uma coisa assim, eu tinha que ter na bolsa, sabe? Eu tinha que ter na bolsa, se as pessoas me pediam um pedaço, eu não dava. Né? Eu lembro de uma situação, uma vez, eu comecei a trabalhar com uma menina, ela sentava do meu lado, e a primeira coisa que eu fiz foi avisar ela: olha, eu não divido chocolate, eu compro um pra você, mas não peça um pedaço do meu. E aí, alguns dias se passaram, e ela foi pedir um pedaço do meu chocolate, né? Eu comia, assim, mais ou menos uns 80, 100 gramas por dia de chocolate. Era um Toblerone, mais ou menos, né? E ela veio pedir um pedaço de chocolate. Aí eu falei assim, eu não dei. E aí, meses depois, ela falou que tinha ficado chateada comigo porque eu não tinha dado chocolate pra ela. Você vê, era uma coisa assim, louca, né? E aí eu continuei fazendo FT, continuei fazendo as minhas curas, eu trabalho com técnicas de cura, e chegou um determinado momento. O que acontecia? Quando eu viajo, eu emagreço. Porque eu não tenho aquela necessidade de ter que comer a comida daquele lugar, porque eu nunca mais vou comer na vida. E quando eu viajo, eu também fico menos ansiosa. Então, eu percebi que quando eu viajava, eu não comia chocolate. Às vezes eu ficava 10 dias sem comer chocolate, 20 dias sem comer chocolate. Ou quando eu comia muito menos. E eu comecei a observar aquilo. E falei assim, bom, se eu posso ficar aqui sem comer, eu posso chegar lá no Rio e ficar sem comer. E comecei a me trabalhar com isso, com FT, com outras técnicas. Até chegar ao ponto de que eu não preciso mais ter chocolate em casa, porque antigamente eu tinha estoque. Depois que passou a fase da compulsão, eu comecei a ter prazer em comprar chocolate e deixar em casa. Então eu nem comia, mas tinha que ter lá, sabe? Como se fosse uma segurança para você ali, né? Sim, e assim, eu gostava, eu tinha prazer em comprar. Eu tinha mais prazer em comprar do que em comer. E aí, cheguei num determinado ponto que eu comecei a ficar aqui, né, no meu dia a dia, na minha rotina, livre de ter que comprar, de ter que ter na bolsa, de ter que ter no trabalho, enfim. E comecei a ficar mais tempo sem comer chocolate. Comecei a ir em festas de criança, né, eu adoro brigadeiro. E a festa de criança eu não tinha vontade de comer brigadeiro, eu achava aquilo tão esquisito, sabe, tão estranho, né? As pessoas sabem que eu adoro chocolate, então eu ganho muito chocolate, e às vezes eu ganho chocolate, eu como aquele chocolate 6 meses depois, e eu não estou brincando. Às vezes até mais, sabe? Às vezes eu fico doente, aí abro o chocolate que eu ganhei 6 meses atrás para oferecer para as pessoas que estão me visitando, enfim. E aí hoje em dia eu acho que eu tenho um pouco mais de equilíbrio nisso. Eu saí dessa coisa de não comer, né? Que eu comecei a ficar numa neura de que eu não comia mais chocolate. E agora eu como, né, um bombonzinho, eu gosto muito daquelas trufinhas pequenas, então isso me satisfaz, eu como isso e, sei lá, fico um dia sem comer, 2 dias sem comer, não tem mais regra, sabe, André?
Eu não sou mais escrava da comida, eu não tenho mais que comer chocolate, mas eu também não tenho que não comer chocolate, sabe? É uma liberdade muito grande, é uma paz de espírito muito grande, é uma sensação de realmente de ter controle da minha vida, porque antigamente eu não tinha, né? Quando eu me dava conta, aquilo me dominava. Então, assim, eu não sei, é um sentimento muito de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, de, sei lá, de satisfação. Eu acho que como eu estava muito insatisfeita com a minha vida, a minha única satisfação era com a comida, principalmente com doce. Hoje não. Hoje eu fico satisfeita que eu vou almoçar ali daqui a pouco, né? Eu que mesma vou fazer, que eu adoro fazer minha comida, preparar um peixinho grelhado, gostoso, temperado, sem molhos, sabe? E comer uma batata doce cozida, assada, e comer uma sobremesa de fruta de sobremesa, sabe? É isso que me dá prazer hoje, é isso que me realiza, foi ter eu acordado cedo, ter ido pra academia, ter treinado forte, sabe? Assim, eu sinto prazer com essas coisas, e às vezes eu me sinto um ET nesse planeta, né? Porque eu não gosto de sair pra churrasco, pra ficar bebendo cerveja, comer linguiça e não sei o quê, mas eu não gosto, eu não sinto prazer nisso, sabe? Então eu acho que a comida está muito associada ao prazer, à satisfação, e eu ainda me observo, porque eu ainda tenho, né, foi um comportamento de 20 anos, isso foi um comportamento de 20 anos, então de vez em quando eu ainda pego, tentando me privar, sabe? Ai não vou comer isso não, porque eu vou engordar. E aí eu trabalho essa questão, porque se eu me privar, é certo de eu ter compulsão. Você vai se compensar de outra forma depois, né? Então, assim, é uma observação, não é que eu sou escrava agora de me observar, mas eu fico atenta a mim, sabe? Eu não tenho mais aquela fome emocional que você falou no vídeo. E eu acho que ela nunca mais vai voltar. Mas eu ainda me observo. O que está acontecendo hoje, sabe? Aí eu viro, não, hoje eu tô com TPM. Então beleza, eu tô com TPM, eu relaxo, porque eu sei que eu vou comer uma barra de chocolate, mas depois eu vou ficar um mês sem comer, sabe? Então, assim, é muito autoconhecimento mesmo, é muito trabalho. Eu sempre falo isso para os meus clientes, né? Não tem milagre, tem trabalho, mas o milagre acontece se a gente trabalhar. Exato, O que é interessante que você falou é a questão do seu corpo ter a sabedoria, né? Todos nós temos essa sabedoria no nosso corpo, do quanto comer, o que comer, só que essa sabedoria ela fica completamente alterada ou obscurecida pelas nossas carências, pelas nossas emoções negativas, pelas culpas, enfim, pela carga emocional que a gente vai carregando. E aí quando você limpa isso, foi o que aconteceu com você, a sabedoria volta e você acaba fazendo escolhas mais saudáveis sem precisar fazer esforço para isso. É um prazer fazer a escolha saudável. Né? Então, parece que foi bem esse processo que aconteceu. Eu gosto muito de observar as pessoas, né? Modelar. Então, assim, ver o que a pessoa está fazendo e ver se aquilo ali vai dar certo para mim, não vai. E observei, eu te falei, né, um pouco antes, eu observava muito a minha mãe e as pessoas magras. O que as pessoas magras fazem? Né? O que a minha mãe faz? A minha mãe hoje tem 64 anos, 1,69 m, pesa 53 quilos. As minhas roupas, eu tenho um pouco mais de volume, digamos assim, né? Sou mais gostosona. As roupas dela não cabem em mim. A calça entra, até fecha, mas fica apertada, sabe? E ela come de tudo, ela toma Coca-Cola normal, ela não toma Coca-Cola todo dia, mas no dia que ela toma é normal. Ela não toma café todo dia, mas no dia que ela toma é com açúcar. Ela não come batata frita todo dia, mas no dia que ela quer, ela come, sabe? E eu ficava assim, gente, se ela consegue, por que também não posso conseguir? E aí isso me inspirou muito, sabe? Observar que o corpo dela tinha essa sabedoria, né? Que o corpo da minha irmã tinha essa sabedoria, e confiar nisso. Você acha que teria sido possível alcançar essa estabilidade com a comida, com o peso, sem ter feito o trabalho emocional? Nunca. E eu vejo, cada vez mais eu vejo que as coisas mais simples são as mais poderosas. Eu sou apaixonada pela EFT, eu faço terapia semanalmente há 3 anos e 8 meses com o mesmo terapeuta, amo ele de paixão. Eu preciso? Não. Eu tenho as minhas técnicas, eu tenho as minhas ferramentas, eu tenho pessoas que eu troco, mas eu adoro trabalhar com ele, eu adoro usar EFT. Eu vou sair de férias agora sexta-feira, eu sei que eu vou ter os dias assim livres, já estou aqui listando coisas que eu quero fazer com EFT. Eu sou assim realmente muito, muito grata a você, quero te agradecer, porque você foi quem trouxe, não foi quem trouxe, mas foi quem divulgou a EFT no nosso país, né, no Brasil. Eu sei que isso atinge outros países também, tem brasileiros morando fora, tem pessoas que falam português que eu sei que compram o seu trabalho.
Então, muita gratidão, porque eu realmente aprendi a fazer FT com você. O meu professor lá de 2008, 2009, ele só me falou que existia, mas eu aprendi a fazer de forma efetiva, de forma clara, de forma objetiva, de forma que desse resultado com você. Que legal, fico muito feliz em ter contribuído para isso também, em estar ajudando você e outras pessoas a conhecer mais a EFT. Eu acho que isso faz parte até da minha missão mesmo. E é muito gratificante ouvir isso, né? Bom, Thelma, eu agradeço pela entrevista. Eu acho que foi bem esclarecedor. Você revelou muita coisa que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E você quer deixar algum contato, algum site ou e-mail para quem quiser, de repente, fazer um trabalho com você? Porque você também trabalha com a parte emocional, também ajuda as pessoas a se curar, você faz trabalhos, e você quer falar um pouquinho sobre isso, deixar algum contato? Eu posso deixar meu telefone e meu e-mail. Meu e-mail é thelma.vieira@uol.com.br. Meu telefone é 21 98635 5764. Eu sempre respondi todos os e-mails que chegaram para mim através do depoimento que você tem no seu site, André. Eu sou muito grata por isso também, porque eu acredito, assim como você, que cada pessoa que a gente toca, sabe? Cada uma pessoa que a gente consegue ajudar, melhorar. Enfim, nós somos só instrumentos, então quero agradecer por isso também. Muito bom. E qual é o trabalho que você faz, só para as pessoas saberem? Eu trabalho com coaching e trabalho com algumas ferramentas, algumas técnicas xamânicas, com fogo sagrado, a medicina do beija-flor, e faço um trabalho que eu estou apaixonada agora, que chama Método Melquisedeque. É uma técnica muito pouco conhecida, mas muito, muito, muito poderosa, muito profunda. Para resultados rápidos. Legal. E você conduz também a aplicação de EFT? Eu vou te dizer que eu não sou muito fã, não. Eu acabo enviando para outras pessoas, mas se a pessoa quiser trabalhar especificamente essa questão da compulsão alimentar com EFT comigo, eu estou super disponível. Uma coisa que não aconteceu na minha história, nesses 22 anos que eu trabalhei essas questões, né, na verdade foram 22 anos trabalhando, não. Foi 22 anos que eu comecei a ter e foram uns 10 anos trabalhando. Eu nunca conheci ninguém que tivesse esse desafio. Então era muito complicado falar com a pessoa que não tinha problema com comida, de problema com comida, sabe? Não aconteceu na minha história. Então eu acho que quando você já passou por aquilo, você tem um outro olhar, você tem uma outra sensibilidade. Então, por isso que eu também resolvi dar esse depoimento, porque além de eu saber que eu vou ajudar muita gente, saber que eu acho que quando você encontra uma pessoa com aquele desafio, o seu resultado é mais rápido. Legal, muito bom. Então, pessoal, quem quiser procurar a Thelma, tá aí os contatos que ela tem. Ela faz um trabalho emocional também. Ela não é especialista em conduzir sessões de EFT, mas ela tem um trabalho muito bom. E ela pode também indicar quem quiser fazer um trabalho especificamente com EFT, porque ela também recebe trabalho de EFT como um excelente terapeuta. Ela pode indicar para você alguém que seja competente o suficiente para levar você para um outro patamar emocional. Então é isso. Obrigado, Thelma, mais uma vez. Obrigada, André. Obrigada pela sua indicação, que foi você quem me indicou. Ok. Um abraço, então. Um abraço, André. Tchau, tchau. Bom, para quem quiser saber mais sobre emagrecimento sem autossabotagem, sobre como a técnica da EFT pode ajudar, sobre fome emocional, sobre como acabar com os sabotadores que impedem o emagrecimento, eu coloquei aqui embaixo um link para uma série de vídeos gratuitos, onde você vai poder entender mais profundamente sobre esse tema, ok? Então é só clicar no link aqui embaixo para você assistir essa série de vídeos gratuitos. Dependendo da época que você está assistindo esse vídeo, esses vídeos vão ficar disponíveis, mas não ficam no ar por muito tempo. Então clica aí e observa e vai lá para assistir a série. Você vai aprender muito mais sobre esse tema. Um grande abraço.